Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O novo desenho do país à boleia do novo aeroporto. Está decidido e não se espera que a decisão acabe com a polémica. Um investimento com a envergadura do novo aeroporto de Lisboa é muito mais do que a escolha de um lugar ou de um tipo de infraestrutura. O gigante que se vai erguer nas planícies da margem sul do Tejo vai mudar a região envolvente. Vai mudar a Grande Lisboa. E vai ter impactos no modelo de desenvolvimento de todo o país. De resto, a escolha do governo começou já a fazer mudanças. A terceira travessia do Tejo e a ligação por alta velocidade entre Lisboa e Madrid têm o novo aeroporto como uma das suas âncoras. Para lá das escolhas em termos ambientais, dos custos dos terrenos, da orografia ou das correntes dos ventos, Alcochete implica uma mudança importante. A zona leste da margem sul da Grande Lisboa vai ser um novo nó da conurbação que cerca a capital. Com o seu crescimento, Setúbal ganha importância acrescida como polo económico, demográfico e logístico. Évora, já atraída pelo poder de Lisboa, ficará mais perto e ainda mais na órbita do grande motor do país. Já à margem direita, onde poderia ficar Ota e Santarém, tenderão a congelar ou, pelo menos, a crescer um pouco menos. E quanto ao resto do país? O que significa esta escolha? A começar, o raio de alcance do aeroporto de Sá Carneiro, no Porto, alarga-se. Com uma ligação ferroviária de alta velocidade, mantém o mercado de Coimbra, talvez até chegue ao de Leiria. Mas a faixa litoral entre Setúbal e Viana do Castelo, onde vive 3/4 da população portuguesa, terá um reforço na ponta sul, em Alcochete, que pode transformar as suas atuais dinâmicas. Que consequências podem ter estas mudanças? Que mudanças podemos esperar no país? Para discutir estas questões, chamamos ao P24 a Teresa Sá Marques, geógrafa, professora na Universidade do Porto, uma das grandes especialistas nacionais em planeamento e desenvolvimento regional, com estudos produzidos sobre várias regiões do país, entre os quais a participação no trabalho sobre o Arco Metropolitano de Lisboa, financiado há cerca de uma década pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este é o P24 e hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2024. Olá, Teresa Sá Marques. É de esperar que do lado do novo aeroporto de Lisboa, no campo de tiro de Alcochete, venha a nascer uma nova cidade. Que efeitos pode ter esse nascimento nas dinâmicas territoriais de Lisboa e, enfim, por arrastamento em todo o país? Em princípio, a própria localização é uma localização que, no meu entender, dá aqui um privilégio associado ao desenvolvimento da própria região, da própria área metropolitana e da região metropolitana de Lisboa, sobretudo do setor a sul da área metropolitana. Portanto, vai ter logicamente impactos. A dinâmica é a expansão urbana, vai se dirigir para eles, vai ser um fator de atração de crescimento urbano e de desenvolvimento, esperemos, de impactos no desenvolvimento económico da área metropolitana e da região metropolitana de Lisboa. Portanto, a macrocefalia da capital, em Portugal, tende a reforçar-se com esta opção política. Nós temos em Portugal, eu dizia que sim, nós temos aí em Portugal uma questão que temos de ter em consideração. Nós temos duas regiões ou duas áreas metropolitanas que são pequenas no contexto internacional, portanto não temos grandes áreas metropolitanas no contexto internacional, e precisamos que as nossas regiões metropolitanas, vou-lhe chamar regiões metropolitanas, que é mais que a área metropolitana, de certa maneira desenvolvam, sejam âncoras de desenvolvimento do país. Pronto. E, portanto, nesse sentido, eu não sou contra que as regiões metropolitanas ganham força económica e desenvolvimento num contexto de globalização e de afirmação do país no sistema urbano europeu e no sistema urbano internacional. Mas temos outra questão, que é, nós temos um país muito desequilibrado e as políticas públicas têm se direcionado para, sobretudo, as áreas metropolitanas, com um grande enfoque para a área metropolitana de Lisboa, ainda que a área metropolitana de Lisboa, neste momento, está com uma necessidade de reforçar a sua competitividade. E, portanto, significa que temos aqui dinâmicas de competitividade que têm de ser ativadas nas duas regiões metropolitanas. Mas temos uma falta de discurso em matéria de desenvolvimento do resto do país. E, portanto, eu diria que a matéria de desenvolvimento económico, nós devíamos fazer um grande debate sobre os fatores de desenvolvimento que temos de ancorar num país e refletir os recursos económicos que cada região tem,
e criar as condições para que todas as regiões se desenvolvam, porque o país só pode se desenvolver se todas as regiões contribuírem para esse desenvolvimento. Portanto, um desenvolvimento só focado nas regiões metropolitanas é um desenvolvimento que não é para todos. Mas, Teresa Sá Marques, num estudo que participou a pedido, enfim, por uma encomenda da Gulbenkian, há uns anos atrás, sobre o Arco Metropolitano de Lisboa, dava conta de uma crescente atração de Lisboa sobre Évora, em concreto, um facto que eu me lembro da leitura desse estudo. Portanto, essa atração... Uma atração de Lisboa? Sim, sobre Évora. Portanto, que começava a haver, portanto, certas dinâmicas de atração de Lisboa sobre Évora. Essa atração, portanto, com uma maior proximidade com a infraestrutura em Alcochete, pode reforçar, pode ser aumentada. O que quer dizer, e é esta a pergunta, que de alguma forma, portanto, um aeroporto ali naquele lugar, portanto, pode ter dinâmicas positivas sobre o desenvolvimento do Alentejo em concreto. Claramente. Nós vamos ter duas grandes infraestruturas que são muito importantes para o desenvolvimento do Alentejo. Uma delas é o Porto de Sines e agora vamos ter a localização do aeroporto. Portanto, são duas âncoras, juntamente com o Alqueva, que foi um grande investimento que também se fez, neste caso, no Alentejo, tal como Sines. Temos aqui um triângulo em matéria de desenvolvimento com diferentes características que pode ser, de certa forma, potenciado em matéria de desenvolvimento. Pronto. Agora, temos de refletir outra coisa também, que também temos vindo a falar muito nas últimas décadas, mas também temos feito pouco, não é? É que nós temos as duas regiões metropolitanas, mas temos toda uma coroa aqui no litoral, designadamente que atravessa a região centro, que a região centro é muito importante para o projeto de coesão territorial do próprio país. Nós temos um sistema policêntrico na região de Lisboa e temos de refletir que perfil de desenvolvimento, que dinâmicas, que investimentos, porque nós continuamos a ter muito debate em torno dos grandes investimentos e das grandes infraestruturas. E, logicamente, que eles absorvem muito capital, localizam-se em determinados territórios, portanto, vão favorecer aqueles territórios. Mas agora temos de pensar como é que o resto do país, que contrapartidas naquele sentido, que não é uma lógica de balança, não é? Que dinâmicas é que vamos criar no resto do país, quais são os fatores que têm de ser desenvolvidos em determinados territórios, designadamente qual é o nosso projeto de desenvolvimento económico para os territórios que têm outro tipo de recursos, não é? E isso é que falta ao debate. Portanto, discutimos muito e, por vezes, decidimos pouco relativamente às grandes infraestruturas. Portugal não investiu, sobretudo, como sabe, na rodovia, não deu, quando os outros estavam a investir na ferrovia, não demos a devida importância, desvalorizamos isso. Agora falamos muito no aeroporto e falamos muito do problema da habitação em Lisboa, mas não falamos de que forma é que podemos desenvolver os outros territórios, de modo a que não haja esta concentração de problemas. Logicamente, se eu crio dinâmicas, fatores de atratividade, possivelmente depois também vou ter o reverso da medalha, que é os fatores negativos associados a isso. E esta falta de leitura integrada, articulada, que é muito... Temos um discurso de desenvolvimento muito em torno de setores, não é? As infraestruturas, a habitação. Não pensamos que o país tem de ser ordenado e tem de ser pensado num seu todo, e o todo significa pensarmos nas diferentes componentes e como é que elas podem ser integradas para o próprio desenvolvimento. Mas no desenho do projeto está associada a ligação em alta velocidade, que no futuro passará a iniciar-se-á em Vigo, ligar-se-á ao Porto, a Lisboa, ao Alcochete e a Madrid. Vai-se formar uma espécie de espinha dorsal da rede de transportes que, e isto é uma pergunta, vai isolar ainda mais o chamado interior do país e desenvolver ainda mais esta faixa onde se concentra 75% da população portuguesa? Aparentemente sim. Não é? Se não houver outro projeto, este projeto está a ser pensado numa lógica do Porto e Lisboa, não é? São os dois grandes corredores, não é? Não estamos a pensar nos sistemas policêntricos que está neste corredor, nesta grande faixa que nós criamos entre a área metropolitana de Lisboa e a Galiza, não é? Porque é uma grande faixa de grande processo, com uma grande dinâmica de urbanização, mas também de desenvolvimento económico. Nós estamos aqui, sobretudo, a pensar num foco de desenvolvimento em torno das regiões metropolitanas.
logicamente que isto tem impactos, poderá ser impactos positivos se estas duas regiões puderem ancorar o desenvolvimento do resto do país. Mas isto tem de ser também planeado, tem de ser refletido. Como é que nós vamos criar dinâmica económica nas outras regiões? De que forma, que fatores de desenvolvimento, que investimentos vamos fazer, de modo a que... Porque se estivermos sempre a investir num determinados territórios, era o que eu dizia há pouco, depois vamos ter também o reverso da medalha, que esses territórios começam a ser muito mais atrativos para as populações e a partir daí significa populações, atividades económicas, a partir daí começamos a ter uma grande deseconomias na prática, deseconomias que podem ter impactos brutais em matéria de segmentação espacial, não só no país, mas também dentro das próprias regiões metropolitanas, não é? Mas se o aeroporto fosse construído na margem direita, por exemplo, na OTA ou em Santarém, esses riscos que a Teresa Sá Marques está aqui a elencar seriam eliminados, seriam mitigados ou continuariam a existir? É assim, quando nós... A discussão do aeroporto, se está na margem norte ou margem sul, de certa maneira há aqui um discurso em matéria de desenvolvimento económico. Não haja dúvida, era o que dizia no início, ele estando na margem sul vai ter mais impactos para a região do Alentejo e vai ter menos impactos para a região centro. Isso é uma evidência, não é? É uma evidência. Portanto, haverá atividades económicas que possivelmente se localizaram, porque houve uma dinâmica de localização de atividades económicas muito forte no norte da área metropolitana, que agora podem repensar a sua própria localização, porque os aeroportos têm em matéria, sobretudo agora numa economia muito digital, que o consumo é feito muito em torno das redes digitais, nós temos agora um crescimento de comércio por grosso e de toda uma logística associada às grandes metrópoles que vai se aproximar naturalmente da grande infraestrutura que também serve de suporte depois a todo esse movimento de mercadorias e pequenas mercadorias e movimento de pessoas. Portanto, se me perguntarem, mas este aeroporto vai ter, no meu entender, mais impactos, logicamente, no sul da área metropolitana, portanto, nessa perspectiva dentro da área metropolitana de Lisboa, pode equilibrar mais o desenvolvimento interno dentro da região metropolitana, da área metropolitana de Lisboa, e vai ter naturalmente mais impactos para a região do Alentejo do que propriamente para a região do centro. Para o centro, penso eu que uma localização a norte criava um fator de atratividade de atividades económicas logicamente muito mais forte. Portanto, esta questão tem de ser equacionada, porque o país precisa de ter uma estrutura de organização do território muito mais policêntrica e não criando um fosso de desenvolvimento designadamente na região centro, porque nós precisamos de uma estrutura mais coesa, mais articulada, mais integrada para conseguir criar outras dinâmicas de desenvolvimento e outra atividade residencial e de atividades económicas no resto do país. E é isso que quer dizer, o discurso continua a andar muito em torno das infraestruturas. As infraestruturas são essenciais, são fundamentais, absorvem grandes investimentos, muito grandes investimentos, mas agora nós precisamos também, o resto do país, eu penso que precisa de saber quais são os cenários de desenvolvimento que estão a ser desenhados porque não se pode pensar nas infraestruturas, mas não pensar que depois algumas regiões precisam de pequenos investimentos que relativamente a estes grandes investimentos que vão ser feitos não são nada, não é? Pronto. Mas que são cruciais para desencravar o desenvolvimento de alguns territórios. E manter a coesão do país. Teresa Sá Marques, muito obrigado pela sua ajuda e pelos seus esclarecimentos. Obrigada a eu. Com quase 1 século e meio de atraso, Portugal entra no negócio da produção de automóveis. Na sequência de uma cooperação entre universidades e empresários do norte do país, está à vista o Adamastor Fúria, ou Furia, um bólide para competir com o Valkyrie da Aston Martin, com marcas de nicho como a Pagani ou com os clássicos da Ferrari ou da Maserati. Custo base de cada Adamastor, 1,6 milhões de euros, mais impostos. A notícia que o público ontem revelou mostra modernidade e ambição. Finalmente, um carro nacional, nosso, ainda por cima estratosférico. Mas, entretanto,
leem-se os detalhes e pede-se calma. O essencial, do motor da fora à transmissão a estrangeiro. Um Adamastor de feições norte-americanas, portanto. O P24 regressa amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia.